Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né? Nos aquecer, que aqui está tão quentinho, tão bom, né? E aquecer o nosso coração com a doutrina espírita também, que nos traz tanta ajuda, tanto esclarecimento. E hoje a Terezinha, né, vai falar sobre as funções da casa espírita, vai falar sobre a nossa casa, que agora, no dia 15, na sexta-feira, completou 98 anos de existência. Então, né, muito tempo aí que o centro funciona e que nos mostra, né, realmente a que se propõe a doutrina espírita, uma casa espírita, como funciona, né? Então a Terezinha vai falar sobre isso, mas que a gente possa aí já celebrar, né, esses 98 anos de história, de muito trabalho, porque é uma casa que acolhe a todos nós, né, nas nossas dores, nas nossas dúvidas, e traz esse acalento e esse esclarecimento para os nossos espíritos, né? Vamos então iniciar com uma prece, agradecendo a presença dos amigos espirituais que aqui estão, que também nos ajudam nesse trabalho que essa casa desempenha ao longo desses 98 anos, e que a nossa irmã também, que fará uso da palavra, seja ajudada, seja inspirada por esses amigos que nos ajudam, e que nós, que aqui estamos, possamos aprender um pouco mais, e que esse aprendizado sempre nos ajude na nossa caminhada espiritual, para que sejamos espíritos melhores. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Terezinha. Boa noite a todos, né? Bom, em falando nisso, né, a nossa casa fazendo aniversário nessa semana, né? E aí eu vou falar um pouquinho da parte histórica, né, para a gente conhecer por quê. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só defende ideias daquilo que a gente concorda, conhece e sabe do que está falando, né? Quem defende ideias que não conhece, não tem... não é racional, né? Não tem lógica você defender ideias das quais você não acredita. Então, em princípio, né, eu tenho pouco tempo de casa. Então, algumas coisas ficaram, algumas lacunas, e aí eu peço desculpa, mas, assim, dentro de tudo que eu pude organizar e colher dados, tentei ser mais fiel possível a todos os documentos, a tudo que eu aprendi ao longo do tempo aqui. E aí, nessas pesquisas, né, muitos dados foram passados pelo atual diretor da casa, né, o presidente da casa, que é o Ivan, que também se empenhou muito nas pesquisas, e outros dados que eu fui buscando na internet e achei muita coisa interessante. E a gente, quando Valéria sempre diz assim, a gente não tem dimensão, não tem ideia de quanto o nosso trabalho é amplo, e a gente não tem ideia de quando ele atinge. E aí eu fui pesquisando, porque eu queria falar de pessoas que passaram ou que estão dentro da casa. E aí eu fui jogando na internet, e é muito interessante. Aí, quando eu joguei o nome Sueli, pessoas atuais, né? E, assim, Cef Sueli, um exemplo, eu colocava, só está dando uma ideia. Cef Ângela. Aí apareceram palestras do tipo assim, quer ver? Influência dos espíritos no mundo corpóreo. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Aí apareciam os blogs, algumas coisas assim. É tão interessante, porque até em questões de blogs de nutricionista, trabalhando a questão do corpo, aparecem as palestras do centro. Então, a gente vê que, assim, eles vão reproduzindo esse material de forma tão assustadora que a gente não tem limite desse alcance. São vários, mas vários, quando se trata de saúde e quando se trata de questões de obsessão, você vai na psicologia, na psiquiatria, quando tem blogs ou fotoblogs, alguma coisa, aparece aqui como referência. E aí, eu descobri nisso daí, e depois eu descobri muito mais, mas 2 eu peguei, 2 artigos escritos do nosso amado Zé Manuel. Escreveram sobre ele.
e sobre o centro espírita, não é só sobre ele, porque se fosse só sobre ele, eu deixaria para um outro momento. Mas é exatamente sobre o centro espírita, é isso que eu vou ler, Ângela. Que eu achei muito interessante. Eu peguei trechos, eu não vou ler inteiro, porque ficaria muito exaustivo, mas é muito importante o que é um estudioso, é um professor por acaso é meu colega da área de letras, né? E ele é da UERJ, e ele escreve. Então, ele se chama Jean-Luc Picard. E ele escreveu sobre os Emmanuel e sobre o centro. Forma deturpada do espiritismo enfraquece cada vez mais na internet. Fora dela, ainda segue com plena força. Quer dizer, dentro da internet continua muita coisa enfraquecida, deturpada, mas fora dela ainda segue com plena força, ou seja, né, nos centros, mas nem todos. Aí ele começa colocando. Esse daí, por sinal, a figura. Eu retirei uns trechos, né? Porque eu não quero falar nomes, assim, nomes de críticas nem nada, né? Então, assim, se depender da internet, né? E de muitos palestrantes, ele cita nomes, mas eu não vou dizer, terão que fazer seu proselitismo para as paredes, ou seja, eles terão que falar para as paredes. Porque os principais deturpadores da doutrina espírita e seus similares menos famosos estão comendo a poeira lançada por inúmeros debates que pretendem devolver o caráter científico original à doutrina espírita. E aí ele vai falando, né, de quem são esses elementos principais que deturpam, e vários palestrantes famosos e espíritas famosos que foram, ao longo do tempo, deturpando a doutrina espírita. Aí depois ele conclui esse parágrafo dizendo, mas mesmo a conta-gotas, os avanços são percebidos, né? A gente consegue perceber. Aí ele fala, claro que os espiritólicos, ou seja, que aquele é espírita e católico ao mesmo tempo, nome que dou aos defensores e difusores da deturpação espírita, ainda são fortes na rede, ou seja, na internet. Sites tentam, inclusive, forjar teses científicas para tentar provar a falsa veracidade de alguns dogmas. E aí ele vai falando desses dogmas que esses artigos vão falando. Vão defendendo tantas ideias que não são verídicas, não são verdadeiras, né? Aí ele vem, mas os fóruns sobre o espiritismo intensificam-se cada vez mais o combate a essas tolices espiritólicas, que tentam provar absurdos na tentativa de transformar o espiritismo, que nasceu ciência, em uma religião dogmática, como as outras já são. Então, esses deturpadores querem transformar a doutrina espírita no que já é comum e tão antiquado, né? Mas, infelizmente, fora da internet, os espiritólicos ainda encontram a sua total força. E vem. As mídias televisivas e impressa ainda definem como espiritismo essa forma deturpada. Aí fala das mídias, principais emissoras de televisão que, como é que fala? Veiculam novelas com deturpações, né? Que não são verídicas, acabam, de uma certa maneira, ao invés de você convencer, né, de levar uma consolo, você acaba trazendo até transtorno ou desconforto para a pessoa, porque as cenas e a forma como é abordada é uma forma fictícia e não tem compromisso com a veracidade. E vai falando disso aí, e no final que vem aqui, né, que eu vou ler esse trecho, que é o que mais nos importa. Porque eu tinha que falar para poder chegar aqui, né? A única oportunidade conhecida de recuperação doutrinária que fugia do espiritismo existia na TV Focus, do município de Friburgo, estado do Rio de Janeiro, através do programa Terceira Revelação, apresentado pelo pesquisador espírita José Manuel Barbosa,
Com morte de Barbosa, o programa foi extinto e a sua missão acabou confinada ao Centro Espírita Friburguense, que tinha o pesquisador como diretor-presidente e um dos pouquíssimos centros em todo o país. Olha que interessante, que legal. A buscar a coerência doutrinária, o que deve ser um privilégio para os habitantes de Friburgo. E aí eu não vou mais, ele vai continuando falando que existem outras pessoas e tal, mas eu queria abordar essa questão no aniversário, porque a gente, não porque ele seja o único, não todos nós, né? A gente vai ver que eu vou fazer uma abordagem um pouquinho para cada um que está aqui no momento, mas eu queria falar sobre isso, porque a gente não tem dimensão realmente, e com como tem estudos relacionados aos programas dele. É interessantíssimo, tem um material riquíssimo na internet, né? E aí é muito interessante, eu fiquei assim, tem outros. Passei para a Abel, falei, Abel, o que você acha, né? Aí ele falou, nossa, mas você tira as críticas. Aí eu falei, tá, pode deixar, que eu vou fazer exatamente o que você está falando, né? Foram muitas mãos, essa palestra foi feita a muitas mãos, porque muitas pessoas colaboraram, cada uma de uma forma diferente, com opinião, com sugestão, com pesquisa, né? E vamos lá. Apresentação do site, do início. Bom, primeira homenagem, né? Não podia deixar de ser, né? A festa tem que ser para o aniversariante. E vamos lá. Ih, já peguei até o negócio errado, eu estou muito emocionada. Parabéns ao Centro Espírita Friburguense e a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Centro Espírita Friburguense, CEF, 98 anos, 15/6/1920, 15/6/2018. Não é a data de hoje, é a data dos 98 anos. Aqui eu não descolori, né, porque o Silvério que me ajudou, porque eu não sabia fazer aquele dia, que eu falei, não vou dirigir hoje não, eu vou... Mas essa daqui eu quis manter na íntegra a foto como original. A partir de agora eu descolori para a gente colocar os textos, né? Centro Espírita Friburguense, compromisso. Toda instituição tem um compromisso, tem uma missão. A nossa é a fidelidade à codificação de Allan Kardec. Centro Espírita Friburguense, uma história que começou assim. Muita coisa vai passar, gente, porque não dá para numa palestra toda, são 98 anos, né? Dados cronológicos da instituição. Denominação inicial, no início ela não tinha o nome de Centro Espírita Friburguense, a instituição. Era Grupo Espírita Friburguense e usada até outubro de 1920. Primeira localização, a sede social da Sociedade Humanitária, centro, aqui em Nova Friburgo, tinha uma sala alugada, não era sala, não tinha prédio próprio, né? E aí está, né, a Sociedade Beneficente dos Operários, primeira sede provisória. Fundação do centro, 15 de junho de 1920. O idealizador e fundador da instituição, farmacêutico Samuel Cardoso. Razão social atual, né, depois da Centro Espírita Friburguense, CEF, a partir de 20 de outubro de 1922. Aprovação do primeiro Estatuto da Casa, 20 de outubro de 22. Registro em cartório da compra do terreno para a construção da atual sede, 30 de dezembro de 1922. Sede atual, endereço, né? Avenida Conde Bittencourt, 102, Centro, Nova Friburgo, RJ. Primeira diretoria, integrantes, né? A quem a gente deve muito e muito para que aqui a gente chegasse e tivesse o que hoje foi construído e está sendo. João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elia dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel M. de Carvalho. Inauguração da atual sede. Nos festejos da comemoração pelos 5 anos de fundação da Casa Espírita, ano de 1925, né? Começou em 1920, 1925.
A aquisição de personalidade jurídica, ou seja, quando ela ganhou, né, a casa ganhou reconhecimento jurídico. 12 de janeiro de 1928. Em 1929, fundou o lar Abrigo Amor a Jesus, Laje. Aí está, né, desde 1929. Outras realizações. Ficou um a mais lá, estou vendo. 1934 a 1935, criou a maternidade e a Casa das Meninas. De acordo com o jornal local da época, A Paz, em 14 de março de 1937, o CEF inaugurou um albergue noturno e uma farmácia homeopática que funcionaram nesse prédio. Né? CEF, Declaração de Utilidade Pública, né? Foi uma lei de 91, de 28 de agosto de 1935, é uma lei federal, né? E se eu não estou enganada, eu acho que é no governo Getúlio Vargas, né? Que foi declarado, e eu tenho todos os sites e tudo, mas eu aqui não me coloquei, tenho o Diário Oficial da União, que foi publicado, está tudo direitinho, eu tenho todos esses dados registrados. E aí, ao longo do tempo, seja eles governos autoritários, né, ditatoriais ou mais democráticos, essa regulamentação foi acontecendo ao longo de todos os tempos, elas foram renovadas, porque atende às exigências, né? Tem exigências a serem cumpridas para uma instituição ser declarada de utilidade pública. E aí tem, em 61, em 92, em 61 acho que foi Médici, em 92 é o Fernando Collor de Mello, que era o presidente da República, que sanciona, né, em nível federal. Bom, CEF, Departamento de Divulgação e Orientação Doutrinária. Acho que eu não pulei, não. Esse documento eu tenho, quando eu comecei a fazer palestra em 2010, foi um documento elaborado por José Manuel, mas eu não tenho a data específica, tanto é que eu tenho aí, data ainda a ser pesquisada no arquivo do CEF. E eu achei muito interessante, porque quando ele, né, foi um dos grandes incentivadores para que eu aqui estivesse, para que muitos outros passassem por aqui, outros já saíram e outros ainda não tiveram a coragem de assumir, né, Márcia? Mas, então, enfim, ele, né, como bom redator, advogado, ele criou, né, normas para o expositor da doutrina espírita, ou seja, todo aquele que se propõe a divulgar a doutrina espírita, é um documento elaborado por ele, que eu acho muito interessante, e eu achei por bem colocar, porque assim, não é só chegar e falar, você tem que saber o que você vai falar, não é só saber o conteúdo, né? não usar vocabulários inadequados, enfim, tem uma série de coisas que ele coloca, né? Falar realmente com fidelidade à doutrina, tem uma série de normas que eu acho importantíssimas, e a gente, de vez em quando, tem que olhar ali, porque na hora a gente perde, né? Então, é uma elaboração e aprovação pela diretoria vigente à época, e eu não citei qual, porque eu não sei a data, das normas e critérios a serem observados pelos expositores da doutrina espírita do CEF e no CEF. Por isso, a gente não convida, né, qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, porque seja a pessoa que não segue essas normas, as regras. Então, a gente tem um certo critério para convidar palestrante para fazer palestra, né, aqui na casa, exatamente porque, às vezes, vai defender ideias que não são coerentes com as normas da casa, né, no sentido que não segue a codificação. A norma da casa é seguir a codificação. Patrimônio municipal. Foi tombado, né, como bem de valor histórico, cultural e arquitetônico. O decreto municipal de número 268, foi de 26 de dezembro de 2012, portanto, recentemente, tombou a casa do Centro Espírita Friburguense e mais 153 imóveis da cidade. Por que isso? Existe tombamento material e imaterial. Imaterial seria a religiosidade, ou o trabalho aqui feito, que seria esse aspecto. Mas aqui o que foi tombado não é a religiosidade, não é o que se pratica aqui em termos de doutrina, é o prédio, tá? Por isso que eu falei casa. O que é uma casa espírita? Aí vamos lá. A casa espírita não é apenas um espaço físico
que aí seria esse patrimônio imaterial que a gente está falando, né? Para a reunião de espíritas. Ela deve ser um ponto de apoio da espiritualidade no planeta Terra, para proporcionar o aprendizado, a fraternidade e a convivência. Não é um ponto de apoio só para a nossa cidade, para a comunidade onde a gente vive, porque, primeiramente, nós estamos aqui para receber todos que aqui chegam, sejam eles encarnados e desencarnados. E desencarnados, a gente não sabe nem a pátria de onde vem, né? Então, a Casa Espírita está aí para isso. A importância da Casa Espírita. A importância da Casa Espírita não está na imponência do seu prédio, na quantidade de pessoas que aqui vêm ou não. A importância de uma Casa Espírita cresce à medida que seus frequentadores, sejam eles médios, diretores ou simplesmente assistentes, né, se dispõem a estudar a doutrina espírita e a transformar a realidade mediante a vivência do Evangelho. Não é só estudar, viver e praticar de acordo com o estudado, que é o mais importante. Então, a Casa Espírita que tem esse propósito de nos modificar, no sentido do que o que se expõe, né, ele vai contribuir para a nossa melhora e automaticamente dessa sociedade da qual nós vivemos e fazemos parte. Né? A função da Casa Espírita. As funções mais relevantes e que devem ser exercidas pela Casa Espírita podem ser assim relacionadas. Eu fiz pesquisa, né, em relação a isso e eu vi que todas essas funções aqui são exercidas por nós. De repente, de uma forma diferente em outros centros, mas nós, o basicão, como é que diz assim, do que está aqui, a gente exerce todas essas funções. É lógico que não com 100% de aproveitamento, porque somos falhos, né, gente? Afinal de contas, a gente está aqui em aprendizagem, mas a gente procura fazer. Recepção, que é a pessoa que fica ali, né, na frente recebendo. É uma importante atividade, por isso a gente não fica pensando, porque eu não sei fazer palestra, eu não recebo, né, comunicação, eu não psicografo. Tudo é importante dentro da Casa Espírita, todos nós somos importantes. Né? Quem já passou, quem está aqui, quem vai passar, todos nós seremos e somos importantes. Importante atividade que implica em receber as pessoas que adentram a Casa Espírita para obter informações, esclarecer dúvidas, buscar assistência espiritual, material e etc. Né? Psicológica, jurídica, se a gente puder ajudar, né? Tanta coisa que a gente pode fazer. Então, a recepção, tá? Seu receptor lá, dona aqui, ó, faça o favor de exercer o melhor que possam, né? Palestra. Consiste na explanação das obras básicas da doutrina espírita e de temas relevantes que têm a finalidade de orientar, consolar, incentivar, esclarecer e contribuir para a aquisição do autoconhecimento e do progresso espiritual. E não dessa forma, mas é mais ou menos dessas palavras aqui, está dentro das normas escritas por Zé Manuel, porque ele fala que a gente tem que associar a doutrina espírita sempre aos temas relevantes, às questões da atualidade, que tem que ser olhada com os olhos da doutrina, né? Atendimento particular. Aí vocês vão pensar, que atendimento é esse? Aqui a gente faz, só que é de uma forma, às vezes, tão silenciosa, tão, assim, como é que nós vamos dizer, tão sutil que as pessoas não percebem. Constitui-se uma atividade na qual o trabalhador aqui, somos nós que, né, estamos sempre à frente aqui, trabalhador da casa, destacado para essa finalidade, conversa com o assistido, ou seja, com o assistente que aqui chega, individualmente, separadamente. Por isso que muitos nem percebem esse trabalho, que ele é um trabalho de formiguinha, separadamente, às vezes, né, vai lá atrás, a gente conversa, quem tem mais... Não somos todos nós que temos essa tarefa, mas tem as pessoas que executam essa tarefa de aconselhar, né, para direcioná-la, essa pessoa, ao atendimento adequado, às suas necessidades, bem como lhe dar as primeiras informações sobre a doutrina. Porque às vezes a pessoa chega aqui e não tem noção do que seja o espiritismo,
de acordo com a codificação de Allan Kardec. O que chega, às vezes, é totalmente com visão mitológica, com uma visão exatamente de magias, de questões exatamente que não são adotadas pela casa. Então, nesse momento, essa pessoa chega com um problema ou querendo conhecer, ele tem um acolhimento lá dentro, né? Geralmente, ou às vezes aqui, depois que a reunião termina, e há essa pessoa, há mais de uma, que tem essa função, né, de conversar, de ouvir, né? Como é que fala? É uma tarefa difícil. Às vezes você só ouve, no finalzinho que você vai dar uma palavrinha, né? Porque a pessoa chega, quer desabafar, quer dizer os seus problemas, enfim. Exatamente. Só que um atendimento individualizado. Ali está atendendo um encarnado e desencarnado também. Só que, por exemplo, por isso não pode ser qualquer pessoa, porque tem que ser aquela pessoa que tenha condições de trabalhar, tanto o encarnado quanto o desencarnado. É um trabalho simultâneo ali, vamos dizer assim, uma triagem, né? É um encaminhamento. Reunião mediúnica tem a finalidade do estudo, da educação mediúnica e de dar assistência espiritual a encarnados e desencarnados que vão à casa em busca de auxílio. Tal atividade é realizada por médios, doutrinadores e por trabalhadores desencarnados que promovem o intercâmbio entre nosso plano físico e o plano extrafísico. Então, nosso agradecimento a eles também lá de cima, que nos ajudam nessa missão, nessa tarefa tão complexa que é, né? Porque quando aqui chega, ninguém chega pelo amor, em geral, só pela dor. Tanto encarnado quanto desencarnado em geral, né? Então, nós temos, né? Nós e todas as casas espíritas têm um grupo de assistentes, de trabalhadores que nos fortalece, que nos esclarece, que nos dão suporte para desenvolver esse trabalho. E aí fala assim, mas não, as pessoas, né, os encarnados não aparecem, mas a gente tem outras formas, a gente tem o livro de orações, que a gente vai ver aqui em seguida, né, o livro onde a gente coloca o nome das pessoas que necessitam, e aí a gente sempre recebe esses pedidos, e a gente também percebe muita coisa onde a gente trabalha, as pessoas que vêm, solicitam, e a gente vê aqui ser um grande trabalho, que ele não é visível à sociedade, né? Porque os efeitos às vezes são lentos, né? Porque você, para às vezes ajudar tanto o encarnado e o desencarnado, você leva tempos, porque precisa da mudança do encarnado ou do desencarnado. Não somos nós que vamos lá fazer o milagre, ou o médium, ou nenhum de nós. Quem vai se corrigir, quem vai se melhorar é cada um daquele que vem em busca, né? E aí a gente sabe que isso é muito tempo, porque se a gente não consegue, às vezes, melhorar um pouquinho da nossa vida, você imagina quem não tem noção, às vezes, da doutrina, não tem nem noção de que já desencarnou. Você imagina até esse espírito tomar consciência de que ele desencarnou, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas muito, muito, muito proveitoso e, com certeza, muito, vamos dizer assim, reconhecido e valorizado pela espiritualidade. Assistência espiritual. Assistência espiritual é um conjunto de atividades tais como conversas esclarecedoras, passes, palestras e reunião mediúnica que tem por finalidade restabelecer o equilíbrio físico e emocional do assistido, ou seja, do assistente. Depois daquela primeira conversa, que eu estava falando, normalmente o que acontece? É encaminhado. Olha, você começa a vir, frequentar as reuniões, para você se esclarecer, né? Eu vou pegar o seu nome, a gente vai na quarta-feira na reunião mediúnica, nós vamos fazer preces. Então, é um trabalho de assistência, porque ele é um trabalho que, às vezes, não é um único momento, né? A necessidade do acompanhamento, é uma assistência espiritual. E aí, depois que a pessoa se reequilibra, né? Que vamos dizer assim, que entra no eixo, aí aprende a caminhar sozinho, e a pessoa decide, né? Vai continuar na doutrina ou não, porque muitos vêm, conseguem o equilíbrio, conseguem entender por que estão sofrendo, conseguem entender ou não, né?
E aí sai, e a gente não está aqui para prender ninguém, muito pelo contrário, né? Cada um tem que se libertar. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa veio, conseguiu, né, se equilibrar, se entender por que sofreu, por que está passando determinadas circunstâncias, segue vida normal, curso normal. Por isso que, às vezes, vem um determinado tempo e depois não mais. Passes. Atividade que consiste na transfusão de energia entre espíritos encarnados e desencarnados, que, independente da forma que é realizada, promove o bem-estar do assistido e do assistente, reequilibrando-os espiritualmente. Eu fiz questão de colocar essa questão do assistente e do assistido, porque muitas vezes quem mais nos beneficia somos nós, da energia que vocês aqui trazem para a gente, né? Não é só a gente que doa, nós recebemos e os espíritos, né, no caso os desencarnados, doam para todos nós. Então é uma transfusão mesmo, é como a transfusão de sangue, que há a troca de energia entre encarnados e desencarnados. Independe de que a pessoa esteja palestrando, não esteja, tenha conhecimento ou não da doutrina. O que importa é a sintonia que ele está no momento em que o passe é destinado. Essas trocas de energias, né, vão fazendo que todos nós sejamos beneficiados. E aí fala, independe da forma que é realizado, porque muitos acreditam, né, existe lendas por aí, de que o passe ele tem que ser individual, não pode ser coletivo, e tem que ser, né, seguindo determinadas, como é que fala? Nem são regras, determinadas coisas, tem que fazer barulho, tem que estalar dedo, né, determinadas formalidades, não é nada disso. O que acontece é o pensamento. Às vezes a gente faz a imposição das mãos, que é onde nós mais, vamos dizer assim, a energia é onde ela mais se, como é que fala? Dissipa, evapora, né, e sai. Então, as mãos, tanto é que a gente tem uma sensibilidade muito forte, né, que no caso funciona como mais um dissipador de energia, de fluidos, mas não quer dizer que se eu também não impor as mãos, não quer dizer que eu não vou, né, que eu não vá doar energia e nem recebê-las. Livro de preces, né, teve um período até que a gente tirou e tal, mas a gente vê que há essa necessidade ainda, algumas pessoas sentem essa necessidade, essa falta, e aí a gente acha que não tem nada de prejuízo a isso. As pessoas continuam, né, colocando os nomes, ficam sempre lá dentro, e às quartas-feiras a gente sempre faz as preces em favor daquelas pessoas ou daqueles pedidos que ali se encontram, né? E aí a gente pede a pessoa que coloca o nome, que naquela quarta-feira, mais ou menos naquele horário, que a pessoa fique sintonizado para que a pessoa receba, porque não adianta nada, né, eu bater numa porta e a porta não se abrir. Então a porta aberta é a sintonia do assistente, né, que aqui vem e que pede, então ele tem que estar aberto para a gente emanar essas energias, né? Eu quero dizer aqui a espiritualidade, né? Emanar essas energias e a pessoa receber. Então, é uma atividade que consiste no registro de pedidos de oração, que é atendida por trabalhadores da casa, né? Que farão preces e vibrações e radiações em intercessão dos necessitados. Tá? Estudos doutrinários, a cargo da nossa amiga Valéria aqui, né? Eu gosto também, né? Constitui-se no ensino e estudo da doutrina espírita e funciona como continuação da assistência espiritual. Por que isso? A gente vai ver, ó. Pois não adianta o frequentador apenas receber passes, ouvir palestras e etc. Aquela pessoa que está em desequilíbrio, que está com problemas, ele simplesmente ele não consegue, não dá continuidade a esse estudo, ele não vai entender. Sai um obsessor, entra outro, sai um outro, porque ele vai ser um campo aberto, né? Então, é necessário esse conhecimento. Então, o estudo doutrinário, ele é extremamente importante
principalmente para todos nós, mas principalmente para aquelas pessoas que aqui chegam com problemas mais sérios, mais graves, de obsessão principalmente, porque não é só o assistente, ele é assistido por uma espiritualidade, normalmente, que não é muito legal, né? Todos nós somos, mas se ele está em desequilíbrio, automaticamente essa assistência dele não é muito legal. Então, ele precisa doutrinar esses companheirinhos dele, né? Ele tem que aprender. Não adianta, por isso que a gente fala que não adianta eu me elevar sozinho, ou eu ser boazinha sozinho. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser atuante, eu tenho que fazer o bem sempre, porque eu carrego um monte deles e eles me carregam, né? É mais ou menos assim, os que me carregam são os bons, né? Coitadinho, tão bons. E aqueles que eu carrego, né, são iguais ou piores um pouquinho do que eu. Então, o que acontece? A gente está sempre junto aí. Então, tem que... E muitos precisam ouvir de outras pessoas, que não a minha voz, porque muitas vezes a minha voz ela fica até sem, né? Outras pessoas, determinados ensinamentos para que eles possam evoluir junto com a gente. Porque a gente tem muita coisa aí para trás, muitos companheirinhos aí querendo as nossas, como é que fala? As nossas derrotas, porque nós já o fizemos mal em outros momentos, né? Então, olha, a gente quando vai organizar uma palestra dessa, a gente encontra 200 pessoas. Eu passo para frente e 200 para trás, eu passo para frente e 200 para trás, né? Então, é necessário esse frequentador receber passo, ouvir palestras, mas também, né, frequentar os estudos doutrinários para poder tanto evoluir a si mesmo como aqueles que os acompanham. É preciso estudar as obras básicas para conquistar a evolução moral e intelectual. Assistência material. A gente não é a nossa prioridade, mas a gente faz. Né? E a gente, nesse momento, eu aproveito para agradecer a todos que ajudam, né, a casa a cumprir essa função. Né? A gente sabe que a gente pode até fazer muito mais, mas a gente agradece a todos que colaboram, sendo com fralda, sendo com material de limpeza, enfim, sempre a gente com leite para que as crianças, né? Então, olha bem, atividade de assistência social que promove a distribuição de cestas básicas, apoia crianças órfãs, né, que conforme a gente teve aquelas menininhas, aos idosos desamparados, enfim, aos enfermos, aos necessitados em geral. Independe, né? Apoio, aqui essa assistência material, ela é importante, mas a assistência espiritual tem que vir junto, a assistência psicológica, né? Mas tem um momento que o cara está com fome, não adianta que ele não vai ouvir doutrina, né? Aí não é. A gente tem que fazer essa parte também. A gente não faz tanto quanto gostaria ou que deveria, mas a gente cumpre um pouquinho dela, né? Então, apoio espiritual, psicológico, psiquiátrico, material e jurídico. Também dentro disso. Por quê? Às vezes, eu não tenho como dar uma assistência psiquiátrica ou jurídica, mas eu conheço alguém que eu penso, será que não tem como a gente estar com uma pessoa assim? Então, de uma certa maneira, muitos vêm aqui em busca dessa orientação, dessa pessoa que pode, às vezes, abrir um caminho e ajudar, né? E a gente, de vez em quando, acontece, não é sempre, mas tem um pouquinho disso aí. Divulgação da doutrina espírita. Aí que está, né? Atividade de difusão dos princípios da doutrina espírita por meio de... Aí eu coloquei, assim, em geral, mas não quer dizer que a gente já faz todos, mas são meios, alguns deles a gente já fez e não faz mais, outros a gente ainda faz e a gente ainda tem outros que poderíamos fazer, né? Então, a gente está aí, ó. Então, essa atividade de difusão, que é de divulgação dos princípios da doutrina, por meio de programas de rádio, que a gente tem, programas de TV a gente já teve, sites a gente teve, porque, inclusive, a gente não tem, como é que fala? Mas as pessoas vão reproduzindo, a gente tem o da gente, mas as pessoas também vão reproduzindo os nossos trabalhos. Jornais, revistas, música, campanha, debate, simpósio, conferência, tudo que a gente pode, né,
utilizar para divulgar a doutrina espírita. De repente, a gente não utiliza todos, mas uma parte deles a gente já utiliza. E tem outros ainda que poderão aí surgir. Agora a gente pode fazer nos grupos de WhatsApp, né? Tem muita coisa aí. YouTube, né? Que é o site. Algumas atividades de divulgação realizadas pelo CEF. Então, aqui eu vou citar algumas, né? Centro Espírita no ar, programa de rádio. Aí até botei uma propagandinha aí para a gente ver, né? Porque é ali mesmo, a gente fala todo dia nela aqui, né? Comunidade 104,9. Terceira revelação na TV Zoom, que já teve, mas o que acontece? Já acabou. Não acabou, não. Se a gente vai lá no YouTube, eles todos estão disponíveis, né? Então, ele não há continuidade, mas ele permanece. O que foi feito permanece. E continua sendo reproduzido através de artigos como esse. Terceira revelação na TV, Focus, a nossa amiga aí, né? Artigos de mídia impressa e digital. Aí eu peguei que tem, né, e estão disponíveis, porque a princípio foi, acho que na mídia impressa, mas ela está no digital. É um artigo escrito por Zé Manuel, que é Falso e Verdadeiro, Esclarecimento Espírita. E quem se dispôs a escrever, né, sobre o assunto, a gente está aí para ver, né? Aí tem até um trecho do que ele diz. Conheçam o verdadeiro para não serem iludidos pelo falso. Em matéria de espiritismo, só estudando, pesquisando e analisando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos organizados por Allan Kardec. O resto pode ser falso. Cai quem quer. Zé Manuel, quarta-feira, 24 de março de 2010, ele escreveu, foi, né, publicado na Voz da Serra. Palestra no YouTube, aí peguei meu amigo aqui, né, atual, o Austin. Só como exemplo, palestras espíritas realizadas no centro, peguei a minha amiga Sueli, que falou agora no último dia 12 sobre namoro e relacionamento, que é uma forma de divulgar aqueles que não lidam com as mídias, não assistem televisão, enfim, não ouvem o rádio, aqui é uma oportunidade. Palestras feitas, gravadas em DVDs e distribuídas, aí tem aqui muitos e chamados e poucos escolhidos, que foi uma palestra realizada também esse ano, pela nossa amiga Cristina Ferro, né? Que fez no dia 20 de 5 de 2018, que ela fez. E por quê? A gente divulga porque grava, pessoas presenteiam, levam, ouvem, assistem, aqui no caso assistem, né? Palestras feitas, gravadas em CD e distribuídas. Desculpa, Anjo, não encontrei nada, não consegui uma foto melhor sua, tá? Mas eu queria colocar. Desculpa, mas não consegui. Não, era Valéria levantando e eu rodei. Eu penei muito para conseguir isso. E celular novo, eu estou desesperada que eu não estou conseguindo usar e fazendo isso no trabalho. Material produzido, achei isso aqui importantíssimo, destacar que é uma divulgação, material produzido pelos trabalhadores da casa, por nós, e reproduzido pelas mídias digitais, tais como blogs, artigos, estudos, etc. Conforme esse Zé Manuel, conforme os artigos que eu vi da Ângela Cristina Ferro, da palestra, e da Sueli, falando aí para os nutricionistas, falando das dietas corporais, que eu não falei, divulgação feita pelos frequentadores da nossa casa. São todos nós, vocês aí, né? Importantíssimo trabalho realizado como multiplicadores dos ensinamentos da doutrina espírita, por todos aqueles que por aqui já passaram, pelos que aqui estão e com certeza pelos que aqui ainda virão, né? Nós somos multiplicadores. Nós somos, não precisa fazer palestra, mas quando você fala, né, daquilo que você ouviu, daquilo que você conhece, no seu trabalho, na sua casa, com um amigo, com o inimigo, porque às vezes você vai dar uma resposta para o inimigo que ele dá uma pensada naquilo que a gente fala, né? Tem horas que acontece, mas eu não tinha pensado por esse ângulo. Então, todos nós aqui somos divulgadores e, portanto, todos nós merecemos também ser parabenizados junto com a casa. Agradecimentos a todos encarnados e desencarnados que por aqui passaram, passam e deixaram e deixam sua contribuição para que o Centro Espírita Friburguense se tornasse referência de seriedade do estudo e divulgação da doutrina espírita.
Então, nosso agradecimento a todos, né? E a mensagem final eu quero passar aqui com autorização. A Valéria não pediu autorização, não, mas eu creio que ela não vai se importar. Cadê? Não, né? Aqui. Som, põe um som. Foi o programa final a mensagem Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos telespectadores do Terceira Revelação. E hoje um programa especialíssimo que nós estamos realizando aqui em homenagem ao nosso querido José Manuel Ferreira Barbosa, o nosso Zé Mané, né, como ele gostava de se intitular. O nosso irmão desencarnou na última terça-feira devido a complicações de uma cirurgia cardíaca, e nos deixa uma imensa saudade, e nós estamos aqui hoje para comunicar a todos vocês, porque a gente já está recebendo aí comunicações, a gente já está recebendo informações aí das pessoas querendo saber o que está acontecendo, por que a gente está reprisando o programa. Então a gente está aqui hoje com essa missão de homenagear o nosso querido. Ao longo desses 10 anos que eu pude estar ao lado dele aqui fazendo esse programa, com todo o compromisso, com toda a seriedade, que é o de codificar, né, de divulgar a doutrina espírita. Nós, desde o primeiro programa, estamos juntos aí nessa tarefa, levando até você todas essas informações maravilhosas da doutrina espírita. Estamos aí nesses 10 anos de programa, falando dessa maravilha que esclarece, que consola. E hoje, então, estamos aqui para fazer a nossa última homenagem. Vamos encerrar aqui o programa Terceira Revelação. Futuramente vamos aí pensar em alguma outra forma de divulgar, mas vamos continuar aí. Os programas vão continuar no YouTube, para quem quiser ter acesso aí, todo esse arquivo vai estar lá para ser realmente divulgado, para ser colocado lá na internet, nos sites que as pessoas têm colocado. Então fica aqui nessa manhã, né, para todos que vão nos assistir, essa nossa homenagem a esse querido irmão que agora está lá no plano espiritual, tendo as suas atividades, e vamos continuar aqui nesse programa de hoje, fazendo a homenagem, agradecendo a todos vocês. É um momento difícil, mas é um momento também de alegria. O nosso irmão retornou à pátria espiritual, ele que tanto aqui falou, exortou, nos ensinou como nós devemos agir. No último programa, então, falou a respeito disso, na passagem daquele meteoro aqui pela Terra, falou que a gente não ficasse realmente desesperado, que a gente tivesse essa certeza da vida futura, que nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. Então ele já nos precedeu aí nessa ida para o plano espiritual. E hoje eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que foi realmente importante para esse programa, porque foi quem teve a ideia e nos convidou aí a começar esse trabalho há quase 10 anos, que é o nosso querido Abel Martins. Bom dia, Abel. Querida Valéria, queridos telespectadores, como dizia sempre o nosso querido José Manuel, que deixa para a gente esse legado maravilhoso, nós que participamos ao longo dos últimos 10 anos e com vocês aí do outro lado da tela, estamos aqui para prestar essa homenagem. José Manuel Ferreira Barbosa, pai, avô, esposo, amigo, conselheiro, advogado, contabilista, conferencista, um grande divulgador da doutrina dos espíritos, apaixonado, muitas vezes enfático, mas sempre correto e fiel à doutrina dos espíritos. José Manuel deixa para nós ensinamentos maravilhosos, um legado maravilhoso,
que sem dúvida vai continuar conosco e, como a Valéria bem disse, vai ficar aí no YouTube, nos DVDs, e servirá de apoio e de incentivo para que todos nós continuemos procurando o caminho da verdade. Alguns dias atrás, né, Valéria, nós fomos surpreendidos na última reunião da diretoria, na nossa casa, o Centro Espírita Friburguense, mais precisamente, me parece, no dia 21, quinta-feira. José Manuel chegou com um papel impresso, fez a impressão no computador dele, e ali ele trouxe para a gente 7 frases. E nessas 7 frases estava escrito o seguinte: olha, eu quero que vocês, quando eu desencarnar, vocês coloquem num banner, num galhardete, num cartaz, essas frases aqui junto à minha urna, ao meu caixão, durante o meu velório. E nós ficamos sem saber o que falar, surpresos. Eu lembro, inclusive, que alguns colegas falaram: para com isso, Zé, é isso, cara, você pode, né? Não, ele, não, é isso aí, eu quero isso aqui, assim, 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 assim. Inclusive, colocou já a data de nascimento e deixou já os espaços para a data de desencarne. E nós levamos aquilo ali na brincadeira. Praticamente nessa época, coisa de um mês atrás, né, Valéria? Nós não tínhamos ainda, ele não tinha praticamente nenhum sintoma do problema cardíaco, nada. Deu no que deu, né? Nós vamos mostrar para vocês agora esse banner, né, essas frases, que diz exatamente o seguinte: devolvo à terra agradecido o corpo que utilizei em mais uma encarnação na busca da perfeição. José Manuel. E para vocês que ficam, primeiro, conheçam-se cada vez mais. Segundo, esclareçam-se sem preconceitos. Terceiro, sejam honestos perante suas consciências e seus objetivos. Quarto, sejam simples e humildes para serem felizes. Quinto, imponham-se o perdão incondicional a todos os que o tenham magoado sem nenhuma exigência. Sexto, enquanto a vida nos separa fisicamente, a morte nos une pelo amor e pela afinidade em outra dimensão. Sétimo, não tenham medo. Deus é supremo amor e justiça. Logo nos encontraremos em outras. Até lá. José Manuel. Não estamos aí largados e jogados e com um futuro incerto, não. Nós estamos planejados, nós fomos planejados. Observe que nos mínimos detalhes o planejamento da inteligência suprema se mostra. Eu gosto muito de falar nas orquídeas, que é uma das flores mais lindas, ou então a do maracujá. Aqueles que conhecem, observem as asas das borboletas, observem as penas dos pássaros, a harmonia. Me escrevam para cá dizendo onde vocês detectaram na natureza uma combinação errada de cores. Você pode olhar para mim, ele está totalmente desarrumado. Aí ele combinou roxo com amarelo, vermelho, a Valéria também. Agora mostrem a natureza. Quando vocês olham para uma floresta, falem assim: aquilo ali não está combinando ali. Aquele ipê amarelo ali não está combinando. Aquela quaresmeira roxa ali com aquelas flores não está combinando. Me mostrem, não se vê isso. Vejam as linhas, as ranhuras, a textura de qualquer folha. Que perfeição. Tem algumas que se dão o luxo de serem bordadas pelas pontas, todas bordadas nas laterais, e às vezes com uma corzinha diferente, um acabamento colorido. Oh, isso é encantador. Olhar para isso e perceber, e achar que isso foi por acaso, é o mesmo que você achar esse livro aqui foi explodir uma gráfica, e aí esse livro foi achado, mas por causa da explosão, formou o dicionário. Não existe. Há um planejamento, tudo é planejado. Assim como nós planejamos tudo que nós utilizamos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como definem os espíritos, é a planejadora, é a arquiteta, é a idealizadora de todo esse contexto, de todo esse universo. Então o Espiritismo tem a colaborar com isso, mostrando Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós, como almas imortais, que já chegamos a esse ponto num processo de evolução, do átomo até onde nós estamos e até onde nós chegaremos, a ser perfeitos um dia. Então essa alma individualizada, no meio desse caminho da perfeição, ela é imortal, indestrutível e progride por conta própria. Olha o que os espíritos estão ensinando.
Até aqui não destoa das outras religiões que apresentam Deus como Criador e a alma como imortal. Mas o Espiritismo elucida esses dois itens, esses dois princípios dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Em terceiro lugar, como terceiro fundamento, os Espíritos vieram revelar essa alma imortal, como tudo, está numa transição universal, está repassando por mundos e mundos para chegar à perfeição. Como eu comecei falando aqui, não é o princípio nem o fim. Aqui é uma das estações que nós paramos na grande viagem da perfeição. Bom, como disse nosso irmão Abel, ele realmente nos pegou de surpresa, né? E escreveu essas belas palavras aí que a gente acabou de ler e deixando essa reflexão para todos nós. É claro que o nosso irmão está lá, vai continuar nos auxiliando, vai continuar no seu trabalho, que agora é maior ainda, né, nos ajudando aí nessa tarefa de continuar aí o seu legado, de continuar a honestidade, a seriedade, a convicção que ele tinha ao falar da doutrina espírita. Então nós vamos continuar aí esse trabalho, ele está muito bem, com certeza está lá se recuperando e daqui a pouco vai estar aí a posto para nos auxiliar nessa tarefa. E eu gostaria também de agradecer imensamente a todos que colaboraram conosco nesses últimos 10 anos, aos nossos patrocinadores, porque nos proporcionaram estar aqui para falar sobre a doutrina espírita, agradecer imensamente pela confiança no nosso trabalho, pela confiança depositada aqui em mim, no José Manuel, para levar à frente esse programa ao longo de tanto tempo, agradecer aos colaboradores, todos que ajudavam aqui no estúdio, que ajudavam com informações, catalogando aí os títulos, sempre aí, nós aqui, eu e José Manuel, estávamos à frente da bancada, mas por trás tínhamos toda uma equipe que sempre nos auxiliou, agradecer ao pessoal da TV Zoom, onde nós ficamos lá 4 anos e meio fazendo esse programa, no seu comecinho aí, e agradecer aqui a Focus pelo carinho que sempre nos receberam, pela audiência, e um agradecimento especial a você, querido amigo, querido telespectador de Terceira Revelação, que sempre estava nos acompanhando na manhã de sábado, quando a gente estava aqui ao vivo, nos acompanhando aí nas reprises, que eram assim várias vezes aí ao dia. Para você que nos acompanha através do YouTube, a gente agradece imensamente. Nós, desde a terça-feira, recebemos muitas demonstrações de carinho, de afeto com o nosso irmão, muitas pessoas envolvendo ele em preces, em boas vibrações. Então a gente agradece imensamente a você que nos acompanhou e a gente deixa aqui esse abraço, esse carinho, essa retribuição a todos vocês que nos auxiliaram ao longo desses 10 anos. Vamos continuar no trabalho da doutrina espírita. Vamos continuar divulgando assim como o nosso irmão queria, né, Abel? Então, estamos aqui hoje nessa tarefa. Realmente, Valéria, nosso irmão José Manuel vai deixar saudade, mas vai deixar também para nós a certeza de que estaremos juntos, como ele sempre dizia, e disse, como disse no banner, né, no cartaz, até lá, né, estaremos todos juntos. Nós agradecemos de coração a todos vocês e nós vamos nos ver, com certeza, novamente, né, Valéria? Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. Bom, gente, então... Há momentos na vida que custam a passar, mas que deixam na alma um sabor doce por saber que, apesar de difíceis, existem e podem ser vividos, e que por não nos matarem, nos tornam mais fortes. Bom, eu quis, assim, usar, porque nenhuma das pessoas anteriores eu cheguei a conhecer, porque eu não sou daqui, né? Então, a pessoa que eu conheci, que fazia o trabalho e que já desencarnou, era o Zé Manuel, que eu tinha material, porque eu não tinha de outras pessoas, porque no que eu fiquei sem celular, eu não estou privilegiando uma única pessoa, quero deixar claro, mas ele representa, né, a pessoa que eu conheci encarnada e desencarnada. Então, um agradecimento veio, né, para todos os desencarnados, por todos aqueles que aqui já passaram, né, e que contribuíram. Então, sinta-se homenageado, né, e agradecido nas palavras do Zé Manuel, que eu fiz para homenagear a todos aqueles que aqui passaram. Aqueles que aqui estão, eu passei, algumas pessoas eu queria, não tinha foto, porque eu perdi todas as fotos de comemoração, que eu não consegui recuperar do meu outro celular.
das nossas comemorações, porque isso tudo é divulgação quando a gente faz aqui no final de ano a nossa confraternização, e a gente tem, né, vários momentos. A Mara, eu não tinha nada que eu podia, eu queria colocar um pouquinho de cada um. Queria a última... Isso aí, mas eu vou juntar esse material. Aí eu queria ver, né, na nossa primeira reunião de diretoria esse ano, teve a foto, eu não perdi, procurei, eu não falei, não vou falar com eles, que senão eles vão descobrir o que eu quero fazer, tá? Então, muito obrigada a todos, parabéns para todos nós, né? Todos nós, que cada um com a sua parcelinha de contribuição, seja com pensamentos positivos, seja com doações, seja com prece, enfim, comprando tudo é ajuda. Cada um que chega aqui, que desprende uma energia, né, está colaborando, está fazendo com que a casa torne o que ela é, né, o que foi e o que é. E, com certeza, o principal objetivo e meta que nós temos é a preocupação de sermos fiéis à doutrina espírita, e isso é o nosso compromisso. Uma boa noite a todos e sintam-se todos homenageados. Quem não teve a foto exposta aqui, né, mas tudo bem.